E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo certinho? Estão estudando? Para a gente terminar com a parte de condicionais, a gente vai usar as condições aninhadas. A gente já viu sobre as condições simples, ou seja, somente uma condição simples que executa um único bloco de código. A gente já viu o condicional composto, ou seja, um condicional que executa um bloco de código se uma condição for verdadeira e se essa condição for falsa, essa expressão, ou seja, essa expressão booleana for falsa, executa outro bloco de código somente. A gente aqui não deu margem, não deu chance para testar outras condições, ou seja, outros se, outras tentativas de avaliar e de refinar o nosso problema, de chegar realmente a uma condição específica, ou seja, se a pessoa tem realmente mais de 18 anos, se a pessoa tem uma idade igual a 18 anos ou se uma pessoa tem uma idade menor a 18 anos. A gente aqui só disse se a pessoa tem mais de 18 anos ou se ela tem menos ou igual a 18 anos. A gente não conseguiu identificar, a gente não consegue rodar um bloco de código específico. Porque, digamos que a gente tem um bloco de código específico para uma pessoa que tem exatamente 18 anos. Aqui a gente não consegue tratar. A gente simplesmente não tem como, porque a pessoa pode ter 18 anos aqui ou menos de 18 anos. Então a gente resolve isso agora. A gente, aqui nessa estrutura que a gente já montou, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma outra condição. Ou seja, a gente já colocou um se. Então, a gente coloca um se não. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? É como se fosse um if, um outro if, só que esse if, ele só vai ser executado se essa condição daqui, ou seja, se esse if inicial daqui for falso. Se esse if inicial daqui for verdadeiro, ele vai executar esse bloco de código e acabou. Vai executar esse bloco de código e chega para cá. Acaba meu programa. Se ele é falso, ele não vai para o else, ou seja, ele não vai para o então faça. Ele vai ainda testar uma outra condição. Então, se não, se... Então, é como se fosse assim. Olha, eu estou testando essa condição, ou seja, eu estou fazendo um se. Olha, eu estou perguntando se a idade é maior que 18 anos, faça isso. E agora, com o elif, que nas outras linguagens de programação a gente costuma usar else, if, mas aqui no Python algumas coisas são diferentes. A gente usa elif. Ele vai perguntar se não, se. Ou seja, ele está querendo saber uma outra. Ele quer fazer uma outra pergunta antes de dar o meu fluxo de execução para o programa, sabe? Para as demais linhas. Então ele vai perguntar uma outra coisa. A idade é igual a 18 anos? Ele está perguntando se a idade é igual a 18 anos. Então, aqui eu vou simplesmente escrever. A pessoa tem exatamente 18 anos. Eu vou até colocar do outro jeito que a gente estava fazendo, que é para não restar dúvidas de que a variável tem um valor 18. Para você realmente ver que é o conteúdo da variável. Então a gente usa aqui idade e complementa com anos. Pronto. Então, outro bloco condicional. Então, você vai ver que no final das contas, esse bloco else, ele simplesmente só vai ser executado quando as duas condições agora que eu coloquei forem falsas. Ou seja, aqui não mais vou preciso mostrar isso. Vou mostrar simplesmente a pessoa tem menos de 18 anos. E eu vou mostrar aqui a idade dela e você vai ver que ela tem menos de 18 anos. Você pode perguntar, tá, Matheus, mas e se existirem outras condições? Fácil. Você simplesmente replica isso e cria, por exemplo, uma outra condição. Sei lá, a idade mais 1 é igual a 18. E você vai fazendo inúmeras condições. Então, percebe que tem esse movimento? Ele vai ver essa primeira condição. Se essa condição for falsa, ele vai executar essa. Se essa condição for falsa, ele vai tentar executar essa, ou seja,
tentar executar você pode entender como tentar avaliar, tentar ver se é verdadeiro, tentar se consegue o valor da expressão verdadeira. Então ele vai perguntar, ele vai fazer esse movimento. Por isso que é aninhado. Ou seja, é uma reação em cadeia. Se for falso, ele testa essa. Se for falsa, ele testa essa. E se for falsa, ele vai testar essa. Por último, acabou. Quando chegou aqui é porque todas as outras foram falsas. Então, vou tirar esse daqui para não dar um nó na cabeça. E a gente agora vai executar. Espero não ter errado nada. Então, ele vai me perguntar, me informe a sua idade. E eu vou digitar 12. Então, ele vai mostrar, a pessoa tem menos de 18 anos. O programa vai dizer, eu tenho 18 anos, ou seja, a pessoa que digitou, eu tenho 18 anos. Fim do programa, ou seja, ele vai perguntar aqui, 12 é maior que 18? Não, é falso. 12 é igual a 18? Não, é falso. Então, só me resta executar esse bloco de código. Então, a gente executa um outro exemplo, para testar todas as possibilidades. Vou colocar 18. Então, ele vai me mostrar a idade é 18. Ele vai executar o bloco onde diz a pessoa tem exatamente 18 anos, fim do programa. Ou seja, a idade 18 é maior que 18? Não, 18 é igual a 18. Então, ele vai, na outra condição, ele vai dizer, ele vai perguntar, 18 é igual a 18? É. Então, ele vai executar esse bloco de código. Repare que quando ele executa esse bloco de código, ele não executa o de baixo. Ele simplesmente passa o fluxo de execução para a outra linha, que é a linha do fim do programa. Então, a gente só não testou o de cima, né, para mostrar se realmente mostra, se for maior, né? Então, a gente vai colocar 25. Então, ele vai executar somente esse daqui. Eu tenho 25 anos. Repare que realmente só executou esse. E depois executou o fim do programa. Você pode, como é uma variável inteira, você pode assumir que ela pode receber números negativos. Então, se você digita menos 25, você pode ver que a condição realmente funciona, porque ela vai dizer que tem menos de 18. Ou seja, menos 25 é maior que 18? Não. Menos 25 é igual a 18? Não. Então, só me resta dizer que a pessoa tem menos de 18 anos. Mas isso aqui é uma coisa que não faz sentido, né? A pessoa não tem idade negativa, mas você vê que a condição funciona. Então, você já pode fazer uma outra condição, por exemplo, para dizer se o usuário informou a idade positiva, ou seja, somente um número positivo, ou se informou um número negativo e se você vai descartar esse valor, essa informação.